receber ela, que está agora, nossa colunista, muito chique, essa parceira. De 15 em 15 dias ela vem derramar sobre a gente, então mais que depressa, eu quero honrar ela e agradecer de novo pela presença dela. Seja bem-vinda, pastora Grazi Teixeira. Palminhas para ela! Isso está aqui com vocês, né? Parceria boa. Boa demais! Tudo bom, amada? Tudo bem, você, apóstola Fâbia? Tudo. Essa semana vou trabalhar aqui a caixa preta da alma humana e hoje falei sobre a rejeição, falei sobre sermos um imã que atraímos aquilo que é semelhante, né? Nós atraímos aquilo que é semelhante e eu vejo a adoração na mesma pegada. O Salmo 115, ele explica exatamente isso para nós, né? Que tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, som nenhum sai da boca, tornem-se semelhantes a eles, todos os que o adoram ficam na mesma essência do seu ídolo. E quem adora a Deus vai ser atraído. Sabe por que eu falo desse imã, Grazi? Porque um dia Deus me falou sobre isso, que ele era um grande imã que passava, os olhos dele é como um imã que atrai aqueles que o adoram, em espírito e em verdade. E eu até fiz uma música, atrai-me a ti, Senhor, mostra para mim isso, né? Então atrai-me a ti, Senhor. E aqueles que são semelhantes, os filhos. Então tem tudo a ver. E a gente lidando em relação à rejeição aqui hoje, quer dizer, dentro dessa adoração profética, a minha cura foi dentro da adoração. Uma das práticas espirituais, nós temos aqui a oração em línguas, confissão da palavra, e na adoração eu encontrei minha cura, eu encontrei meu lugar de liberdade. Eu aprendi e eu vi que a verdade do Senhor me libertava e que adorar a Ele era eu chegar com a minha verdade, não adiantava mascarar. Eu precisava derramar diante dEle o que o meu coração e o que estava dentro de mim. E eu aprendi a trocar. Então, tá tudo muito linkado e eu quero que você fale para a gente se eu estou certa no que eu acabo de te falar. Com certeza. Poxa, esse é um tema super importante. Duas coisas. Você está me ouvindo bem? Tô. Você está me ouvindo? Tô. Então, pra beleza. Mim, aqui, então qualquer coisa me fala. Tá. A rejeição é um tema que, né, quantos cristãos ainda sofrem com isso mesmo depois de anos dentro da igreja? E a gente sabe que é uma área que afeta o destino das pessoas, né? Porque uma vez que eu ando debaixo desse espírito de rejeição, significa que eu não consigo me sentir amado e aí eu não consigo encontrar, muitas vezes até uma por mim, isso então, vai acabar. Grazi, tá cortando, né? Vamos tentar. Tá cortando o seu áudio, vamos tentar novamente. Eu tô me ouvindo complicado, tá me atrapalhando um pouco. Tá, então vamos ver se melhora. Vê se melhora assim. Sem o fone, talvez, para não ter delay. Sem o fone. Vamos ver se fica melhor sem. São as conexões da internet, que são uma benção, mas a gente tem que ir adaptando. Os desafios da tecnologia. Isso mesmo. Vê se ficou melhor, vê se você está ouvindo. Eu continuo me ouvindo. Continua te ouvindo. Eu falo e aí, né, dá um retorno. Se em seguida eu falasse de novo. Talvez você abaixasse o seu volume, pode melhorar. Ou se não, não sei se... Para nós aqui agora ficou melhor, né? Ficou melhor pra gente. Vamos ficou lá. Melhor? Isso. Bom, vamos tentar aqui então. Você pode ficar mais pertinho mesmo, porque aí acho que fica melhor o seu áudio. Tá. Repete sobre a rejeição, o quanto ela bloqueia o destino e o propósito na vida da pessoa. Então, a gente estava falando aqui, né, que a rejeição, ela tem a ver com
a falta de entender quem a gente é e o amor de Deus por nós, né? Aquele sentimento que traz para mim, poxa, eu não me sinto amado, o tempo inteiro eu me sinto ofendido, eu não consigo encontrar lugar, parece que eu não sou ninguém. E, na verdade, isso é o contrário, né, daquilo que Deus projetou para a gente. E é interessante a relação que você fez com a adoração, né? Porque a adoração, quer dizer, quando eu vivo um estilo de vida em adoração, significa que eu já estou num lugar onde eu me sinto um filho amado. Então, aonde eu começo, pelo menos começo a entender esse amor de Deus por mim, então eu consigo devolver esse amor para Ele, numa relação, né? E os salmos que você citou também achei muito interessante, porque tem muito a ver com o que eu creio também, porque fala de cultura e fala daquele que se torna semelhante a quem o adora. Isso tem muito a ver com a cultura, né, que a gente carrega, né? A gente sabe que cultura é um conjunto de crenças, de costumes, hábitos, é o nosso modo de pensar. Todo mundo tem. A gente tem a nossa cultura familiar, a gente tem a nossa cultura enquanto cidade, enquanto nação, né? E existem características, costumes, crenças que definem essa cultura. E a cultura, ela também é traduzida naquilo que eu acredito, naquilo que me define, então aquilo que eu me deixo influenciar. E nesse salmo a gente vê exatamente essa explicação, né? O autor falando, poxa vida, se você adora outros deuses, eu estou agora trazendo uma outra linguagem, você vai se tornar semelhante a eles, porque isso vai se tornar a sua cultura. E aí se a gente for trazer para cá, né, para o nosso Deus, da mesma forma, quando a gente adora a Ele, a gente se torna semelhante a Ele, porque se torna a nossa cultura, ou seja, a nossa forma de ver as coisas, de perceber o mundo, os nossos atos, os nossos costumes, eles vão se alinhar àquilo que Deus é, né? E para mim faz sentido falar disso, porque quando a gente pensa no reino dos céus, o reino dos céus ele também tem uma cultura. E até outro dia eu estava compartilhando aqui com o pessoal que foi o entendimento que eu tive, que é assim, talvez essa seja a grande diferença. O reino dos céus tem uma cultura, que está baseada em justiça, retidão e amor. E aí tudo que acontece lá gira em torno disso, que é o próprio Deus. Né? Então as coisas funcionam com saúde, funcionam com perfeição, elas funcionam do jeito que elas foram criadas para funcionar. Agora aqui na Terra, e mesmo nós crentes, muitas vezes a gente carrega muitas culturas. Né? Então a gente pode carregar a cultura do cristianismo, mas a gente sem perceber muitas vezes pode carregar outras culturas que foram inseridas na nossa vida, até pelos contextos sociais, familiares que a gente vem, né? Mas quando a gente pensa na cultura dos céus e pensando que somos um povo que acreditamos no reino dos céus e que acreditamos na oração de Jesus em trazer o reino dos céus para a terra, a gente precisa entender o que é essa única cultura e buscar viver ela para que a gente possa reproduzir ela aqui na Terra. E para mim, uma das características que mais mostram como que é essa cultura dos céus é a adoração. Né? A adoração acontece lá 24 horas. E é interessante também que quando a gente pergunta, né, para as pessoas, poxa, quando a gente fala em adoração, o que vem primeiro na mente das pessoas? De uma forma geral, vem música, né? Porque a gente associa a música à adoração. E não está errado. A música é um veículo de adoração, mas a adoração em si não é só música, né? Não, já pensou se fosse só música os desafinados, hein? Os sem ritmo, coitadinhos. Tipo eu, assim... Tipo Marcos, que consegue tocar todos os instrumentos, tocar. Essa é boa. Vou usar essa em algumas mano, muito bom. E é isso, então, é que a música, eu acho que ela é a representação mais fácil da gente entender, né? Mas esse salmo que você trouxe é perfeito, por quê? Porque a adoração tem a ver com aquilo
tem a ver com o meu estilo de vida. Então, é aquilo que mais me influencia, aquilo que eu dou valor, né? Então, por isso tem a ver com tudo. Por isso que existem povos, né, lugares onde Deus não se manifesta, porque não existe adoração a Ele. Ele não é celebrado, ele não é honrado, não. E aí é um caos, né? Normalmente esses lugares têm muita corrupção. Muita tragédia, muita fome, muita tristeza mesmo. É. E aí tem duas coisas que para mim, assim, tem feito muita diferença. A gente tem estudado mais aqui e mudou, assim, a nossa visão. São dois aspectos, assim. O primeiro é que Deus, ele não precisa de adoração. Sim. Né? Ele já tem a adoração que ele precisa. Foi ele que criou. Uhum. Dentro disso, a gente entender também que nós nunca conseguiríamos adorá-lo no nível que ele é. Uhum. Então, aqui começa uma mudança de chave. Por quê? Porque a gente, né? Quem somos nós para conseguir produzir algo que se eleve ao nível, ao tamanho, à grandeza, à plenitude que Deus é? Impossível. A gente foi criado por Ele. Uhum. Isso já fala por si só que a gente é menor do que Ele, né? Mas quando a gente entende isso, a gente entende que a gente, então, não pode produzir uma adoração. Ou seja, o próprio Deus, que é o criador de toda adoração, precisa depositar dentro de nós a adoração para que a gente libere para Ele de volta. Uhum. Nossa, Grazi, tem tudo a ver com a introdução que eu fiz com você. Quando o Senhor me mostrou o imã, e aí eu falei, atrai-me a Ti, Senhor, gera em mim a verdadeira adoração, porque senão eu não terei isso para Te entregar. Amém, amém. Estamos conectadas, sintonizadas, é isso. Então, eu preciso entender que é o Espírito Santo que deposita em mim aquilo que Deus deseja que eu entregue para Ele. É como se fosse, a gente até falou aqui outro dia, né? A analogia da mulher que está grávida, né? Ia te falar isso agora. Ia te falar isso agora. Ela está grávida, então nem o filho. Bom, o Senhor me deu um filho, agora eu devolvo para Ti. É a mesma analogia. E é muito legal isso que você falou, porque a adoração tem a ver com sacrifício, né? É que a gente não gosta dessa palavra, né? Porque ela dá uma sensação de sofrimento. Mas é porque tem a ver com entrega, com oferta. Uhum. Então, quando a gente olha para o exemplo de Caim e Abel, por exemplo, a gente vê ali quer dizer, os dois foram fazer uma oferta de adoração a Deus, né? Só que Caim, ele produziu algo que ele mesmo decidiu. Uhum. Ele pegou algo que para ele era o que poderia representar Deus na vida dele e que era uma decisão própria, né? Quer dizer, ele não respondeu a algo que Deus já havia estabelecido. Uhum. O que aconteceu diferente com Abel. Abel simplesmente respondeu a algo que o próprio Deus já havia determinado, que era o quê? Que ele entregasse o que ele tinha de melhor. Exato. O melhor animal dele, aquele que era primícia, sem defeito, perfeito. E Abel faz isso, porque Abel fez isso de coração, né? Ele amava a Deus acima de todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus rejeita não só a oferta de Caim, mas rejeita ele mesmo. Grazi, há uma vertente teológica que fala que Abel, ele agradou tanto a Deus que naquele tempo eles não comiam carne, mas ele criou os animais para sacrifício ao Senhor, porque ele descobriu que aquilo agradava a Deus. Então, é muito forte isso, né? Porque a adoração é isso. Se a gente não pode produzir algo por nós mesmos, nós precisamos responder aquilo que o Espírito deposita em nós, né? E isso é uma oferta de sacrifício, porque eu preciso abrir mão daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu considero como primícia, daquilo que eu acho que é o certo, e me submeter a uma obediência daquilo que Deus deseja que eu libere. Então é um ato total de rendição, né?
A gente sabe que Abel é figura de Jesus, e ali, quando ele sacrifica aquele animal, é uma figura profética do que viria a ser na vida de Jesus. E aí, outro dia uma pessoa também falou, mas como que é isso e tal? Como é que Deus, ele mesmo cria adoração? Como é que é? Meio confuso, né? E aí a gente juntos estava pensando, poxa, vamos pensar no sacrifício de Jesus. É o mesmo princípio. A gente nasceu do pecado. Por nós mesmos, a gente nunca poderia oferecer alguma coisa que justificasse a nossa vida. Exatamente. Ou que nos libertasse do pecado. Então, Jesus se faz justiça, ou seja, ele se entrega como adoração, e é tão interessante, né? Por isso eu fiquei pensando, quando ele falava assim, eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo, né? E eu vim aqui fazer a obra do meu pai. Então, ele vivia uma vida de adoração. Por quê? Porque o pai depositou nele desejos, planos, e ele se entregou literalmente como uma oferta. Ou seja, ele veio para liberar algo que não era dele. Uau! Não é? A vida dele foi de total liberação dos céus na terra. Mas não era vontade própria dele, ele não tomava decisões baseadas nos planos que ele tinha como humano aqui na Terra, né? Ele foi se enchendo da vontade de Deus e liberando essa vontade por meio das atitudes e da vida que ele levava. E depois a cruz, que foi, né, o grande cumprimento de tudo que ele faz. Então a adoração, ela só pode ser profética quando a gente busca esse nível de relacionamento no qual Deus deposita em nós, a gente fica grávido. E aí, quando a gente canta, por exemplo, né, a gente libera isso. Então, existe uma grande diferença entre fazer música e liberar sons espirituais. Meu Deus! Eu posso liberar sons espirituais através de uma música, mas isso, o que me leva a entender? Nem toda música é adoração. E aí, assim, a música, ela é uma expressão da esfera da arte, né? Pensando nas 7 esferas de influência da sociedade, as artes e o entretenimento são uma das áreas criadas por Deus, a gente sabe disso. Deus ama beleza, né? Deus ama a arte. A Bíblia é cheia de exemplos, a própria natureza, né? Então, a música como expressão de arte, ela também é algo criado por Deus. Mas a gente precisa aprender a separar o que é adoração, no sentido de liberar sons dos céus, e o que é música enquanto expressão de arte. E a gente sabe que quanto mais, né, você até brincou, né, apóstola Vânia, se fosse só música, eu estaria perdida, né? Mas a gente sabe que é exatamente isso, né? Quando existe a composição do talento natural que o próprio Deus dá, né? Para algumas pessoas, eu sei que você tem, outras pessoas aí têm. Vocês são uma casa de adoração também pela música, né? Eu estava até ouvindo antes aqui, muito bom. E quando há essa composição, há uma potencialização também, né? É demais. Quando a gente teve o Ricardo Robortella aqui, nós vimos a força dessa expressão do som do céu, que é o que a Grazi está explicando, e o pastor Ricardo Robortella conta que aquela música, né, Paula? Do Eu Quero Ouvir os Anjos Aqui. Eles ouviram os anjos cantando. Você tá ouvindo agora? Tô. Tá. O Ricardo Robortella teve aí por vídeo, que ele mora nos Estados Unidos, e ele contou que eles estavam reunidos no Clamor para as Nações, num jejum que eles fazem de 7 dias antes, e os anjos começaram a cantar essa canção. Olha e só, ele, então, tipo assim, eu só transcrevi que um som do céu se materializou mesmo, e eles ouviram, que é aquela canção, eu posso ouvir os anjos aqui, eu posso ouvir uma só voz a cantar. Olha só. E nós vamos ter o Ricardo Robortella aqui no aniversário da igreja, por causa desse olhar que nós temos para adoração. E amanhã vamos ter a Nívia Soares aqui também,
por causa dessa Uau. adoração profética, porque a gente vê que eles liberam algo sobrenatural. Então, o que você está explicando delícia. é muito bom e faz todo mundo abrir a mente. Amém, amém. É exatamente isso, eu creio. Eu creio que Deus está restaurando, sabe, esse aspecto do reino, mas de uma forma mais profunda, né? Para que a gente possa realmente, porque o adorador, e mesmo através da música, ele manifesta a realidade aqui na Terra, né? Do que está acontecendo nos céus. Então, quantas vezes a gente está no meio dos louvores e pessoas são curadas, pessoas ganham consciência do amor de Deus, pessoas que têm rejeição são libertas. Então, a adoração ela é extremamente importante, né? E claro que a gente está falando de um estilo de vida de adoração, porque tudo é adoração, né? Uhum. A forma como eu faço meu trabalho é um ato de adoração. Uhum. Se eu faço com excelência, eu estou honrando aquilo que Deus me deu, né? Tudo que eu faço, a minha família, os meus relacionamentos. Então, adoração tem muito a ver com honra, com liberação dos céus na terra e honra, né? Então, a partir do momento que eu libero, eu estou honrando aquilo que Deus depositou em mim. Por isso também que é um ato de entrega. Eu lembro daquela passagem da mulher samaritana que Jesus está conversando com ela. Ali tem várias coisas acontecendo, né? Sim. Tem uma questão cultural, tanto com relação às mulheres, porque os judeus não podiam conversar com as mulheres em público, era proibido. E Jesus, ele é um dos caras que mais restaura a dignidade das mulheres, porque a gente sabe que a cultura judaica também era a que mais oprimia as mulheres naquela época. Uhum. E mais até do que os romanos e os gregos, né, que eram culturas dominantes da época também. E eles introduziram leis sobre as mulheres que não estavam nas leis de Moisés. Uhum. Então, existe todo um contexto cultural e Jesus para conversar com ela, né? Pede água para ela. E claro que ele não está sendo o cara machista que não pode levantar e pegar água, não sei o quê. Não, ele está criando conexão. E ali existe um contexto que ele vai ensinar que é sobre adoração. E no final, até ela questiona, porque Samaria tinha feito... eles estavam envolvidos com os judeus, mas algumas coisas que eles não seguiam do judaísmo, e os judeus então não aceitavam também grande parte da cultura deles, só que eles adoravam a Deus, porque esse era um aspecto que eles tinham recebido de influência dos judeus. Uhum. E aí ela começa a questionar, tá, mas a gente deve adorar a Deus aonde? Ela está falando de um lugar físico mesmo, Exato. né? Porque ela começa a ficar confusa, e Jesus entra no bate-papo com ela sobre adoração. E Jesus, é como se ele dissesse assim, não me importa o lugar, não é isso que eu estou procurando. O que eu estou procurando são adoradores. Então, mais do que a adoração, porque Deus já tem a adoração que ele precisa, né? Na verdade, acontecendo, como a gente falou no início, ele está procurando adoradores. Sim. Pessoas pelas quais ele pode liberar algo, e aí essas pessoas expressarem isso aqui na Terra. Então a adoração, ela muitas vezes é uma oração, ela é um decreto, ela é uma intercessão, né? Quantas vezes a gente vê histórias também de lugares, como a gente falou, que Deus não manifesta a glória dele porque não existe adoração, mas aí, por algum motivo, pessoas, intercessores, adoradores levitas se levantam e começam a orar por aquele lugar. Uhum. E aí a gente ouve notícias de que as coisas estão sendo transformadas, e as pessoas estão confessando Jesus, né? Porque a adoração que é liberada dos céus, ela muda a atmosfera, ela transforma os ambientes. Sim. E eu posso finalizar com um texto aqui que mexe muito comigo? Pode, claro. Ele está em Salmo 73. É um salmo da família de Asaf, e assim, eu vou dar uma resumida porque ele é longo. Mas olha, depois, se você que está assistindo puder ler com calma e olhar assim com essa perspectiva, ele até o verso 17, mais ou menos, a gente percebe que o coração dele está ofendido, que ele está reclamando, ele está confrontando Deus, ele está questionando Deus. Então, vou ler algumas partes até aí só para a gente entender.
ele começa falando assim: com toda certeza Deus é bom para Israel. Isso ele não nega. Ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porque eu acumulava inveja dos arrogantes, quando via a prosperidade desses ímpios. E eles não passam por crises e sofrimentos, eles têm um corpo esbelto. Então, é interessante que ele vai confessando o que está acontecendo com ele, mas ele está revoltado com Deus, porque ele vai falar assim: poxa vida, eu aqui lutando para ser santo, Exatamente. os caras lá fazendo vivendo o que querem. Exato, só que eles são prósperos, eles não têm crise. Nossa. Isso é muitas vezes o questionamento das pessoas na igreja, né? E eles têm um corpo esbelto, eles são saudáveis, eles são livres dos fardos cotidianos, eu acho dos absurdo impostos. Também. Não são atingidos por doenças, como a maioria das pessoas. Absurdo. E aí ele continua falando: mas do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam todos os ardis, eles zombam. Contra os céus dirigem as suas palavras, ou seja, eles blasfemam ainda contra Deus. Absurdo. Por isso seu povo se volta para eles. E aí ele começa a questionar. No verso 11 ele fala assim: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro coração. Então ele começa a falar assim: eu acho que tudo que eu fiz não valeu de nada. É em vão. Para que eu vou ficar guardando o meu coração? E aí ele continua reclamando, e no verso 17 ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Aí a visão dele muda completamente. Então, assim, algumas coisas para a gente pensar juntos aqui. Eu fiquei pensando que esse salmo, claro, ele escreveu depois que ele teve a experiência, então, né, ele organizou e escreveu o que aconteceu com ele. Sim. Mas quando ele entra no santuário, ou seja, quando ele acessa uma dimensão do terceiro céu, que é onde fica o trono de Deus, onde a adoração acontece 24 horas, acontece uma transformação interna com ele. A perspectiva e a visão dele sobre as coisas é completamente mudada. Sim. Quando ele entra no Santo dos Santos, quando ele entra no santuário, está falando, quando eu entrei para o lugar de adoração, onde eu me rendi. Isso, exato, de entrega total, né? Ali ele achou a resposta que ele estava procurando. E a visão dele sobre, né, a situação que ele estava vendo muda completamente. E ele também tem uma consciência dos pecados, das coisas que ele estava cultivando no coração dele e que eram ruins, que na verdade, né, tudo que a gente cultiva, que está fora da perspectiva de Deus, também afeta a nossa visão sobre o mundo, sobre as coisas. Sim. E por isso que a gente tem dificuldade de ver Deus se manifestando mesmo nas situações difíceis, né? E ele termina completamente diferente, e ele termina completamente renovado, com uma visão otimista, cheia de esperança, entendendo, inclusive, como Deus trabalha com os que são ímpios. Então, ele muda completamente, assim, ele resgata o lugar que ele deveria estar, porque ele entrou num lugar de adoração. Outro dia uma moça me pediu oração e ela ia fazer um exame com suspeita de câncer. Já era a segunda vez, o médico estava bem preocupado, não sei o quê. E aí eu fui orar por ela e me veio isso, assim, fala para ela entrar em adoração, mas explica para ela o que é adoração. E aí eu tô resumindo, né? E aí eu liguei para ela tal, e eu falei, ela tinha um tempo até o exame sair, o resultado, acho que eram 10 dias, 7 ou 10 dias, e ela entrou em adoração. E ela fez esse propósito de separar todos os dias um tempo de, meio que isso, assim, entrar no santuário de Deus, né? Separar aquele tempo, agradecer. Eu falei, você só vai agradecer. E vai pedir para que Deus deposite em você aquilo que Ele deseja, que você devolva para Ele como cânticos, como oração, como salmos, hinos, louvor, o que seja, né? Como expressão.
mas que você possa buscar esse lugar de cura na adoração. E por que é profético? Porque o profético é isso, né? O profético, ele revela o que está acontecendo nos céus, aqui na terra. Então, eu trago a manifestação, né? A adoração, por isso que a gente fala que a glória do Senhor desceu, porque a adoração carrega aspectos da glória dele. E aí, quando a glória de Deus vem, as coisas são mudadas, transformadas, curadas, né? Sei, é exatamente isso, é tremendo. E aí ele termina e fala: se eu entendi, parei de olhar e comparar, porque ele se sente rejeitado por Deus, ele está muito mal, mas depois ele termina, ele completa e fala: eu entendi, mudou a polaridade, mudou. Né? Então a adoração profética, ela é um alvo para todo cristão, todos nós movermos para uma vida de adoração, sermos adoradores. É um estilo de vida, é uma prática espiritual, não tem como, é uma conexão, é uma intimidade. Então eu penso que todo mundo estiver com a gente aqui, você tem uma receita maravilhosa, vamos para esse lugar em Deus, de ser adorador. E adoração, para mim, tem uma base que se chama gratidão. Total, creio nisso. Não é? Amém, apóstola Vânia. É isso, é um coração grato, entregue, né? Que reconhece a bondade do Senhor, independente das situações, das circunstâncias, né? Isso. Então é isso, assim, eu queria deixar isso, assim, né? Às vezes a gente está fazendo um esforço para se manter na oração, um esforço para ter sobrevivência financeira. E tem uma analogia que eu ouvi uma vez que me marcou, que eu gosto de usar, que é assim: o limoeiro, ele faz força para dar limão? Não, porque é a natureza dele. Então, muitas vezes o que está faltando é a gente buscar a natureza de Cristo em nós, né? Para que as coisas possam fluir como rios de águas vivas. Naturalidade. E muita gente vai para a igreja e na hora do louvor não consegue se envolver porque não tem nada para liberar. Porque não buscou em casa o que Deus deseja depositar dentro, porque não tem um estilo de vida, muitas vezes, de disciplinas espirituais. E aí chega no encontro da Assembleia dos Santos, tem gente que chega até atrasado porque não gosta do horário do louvor, né? Mas eu falo: gente, será que isso não é um sinal que você não tem nada para liberar e por isso que você foge? Porque quando a gente tem algo para liberar, a gente anseia por esses momentos, né? Eu tô aqui sempre, meu Deus. É verdade. Amém. Pastora, amém. Eu estou preocupada aqui com o horário, por isso que eu estou falando. Hoje o nosso tempo ele ficou mais estendido aqui e a gente demorou um pouquinho para você entrar. Mas vamos fechar com a nossa oração, com esse momento que você ora e a gente fecha o assunto, tá bom? Amém. Pai, obrigada mais uma vez por essa família, por essa oportunidade, Senhor, de contribuir junto com esses irmãos tão queridos, Pai. Nós oramos que todo espírito de rejeição seja retirado da vida de toda pessoa que ouviu ou que vai ouvir essa mensagem, que essas pessoas recebam a cura que o Senhor tem disponível, que o teu amor flua como rios de águas vivas e que elas possam se sentir tão amadas e conectadas contigo, Pai, que nunca mais esse espírito encontre lugar nos corações dessas pessoas, em nome de Jesus. Nós oramos também, Pai, que a cultura dos adoradores se espalhe ainda mais pelas pessoas que acompanham a casa de oração online, presencial, e que eles cresçam no liberar, Pai. Liberar daquilo que está nos céus, que cada canção, que cada oração venha como um decreto celestial, trazendo à existência aquilo que ainda não existe, trazendo soluções, trazendo conexão entre as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar especificamente pela liderança dessa casa, Pai. Que eles sejam cheios de sabedoria, Senhor. Que eles sejam cheios ainda mais do teu caráter
e que seja formada uma geração de líderes aí que vão ser referência, que vão modelar a cultura do reino. Pai, quantas vezes a gente esteve carente de líderes na nossa nação em tantas áreas. Então eu quero declarar e profetizar que dessa casa surgirá uma geração de líderes que servirão de referência para outras gerações, no caráter, nos valores, na excelência, na capacidade, na inteligência. Traz para eles, Senhor, estratégias de como formar e discipular líderes que vão transformar áreas da sociedade, que vão entrar nas esferas de influência, que vão transformar ainda mais a igreja nas próximas gerações. Em nome de Jesus, que venha uma unção para formar e discipular líderes com o caráter de Cristo, com maior potência, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Deus abençoe. Eu que agradeço. Foi bênção demais. Viu? Amém. Desejo para a vida de vocês, para a igreja, todo o ministério, tudo que você derrama sobre nós, que o Senhor venha muito mais sobre a vida de vocês, tá bom, meu amor? Amém. Eu recebo. Amém. Obrigada, gente. Obrigada. Até breve. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu demais.